As escolas estão em perigo esses dias. Crianças, adolescentes, professores sendo assassinados dentro das escolas. Você está tenso pensando qual será a próxima notícia sobre ataque nas escolas? Eu fiz esse vídeo para ajudar você com informações claras. Vamos falar sobre como tudo começou, as possíveis causas e o que podemos fazer para não estimularmos novos ataques e finalmente como agir para as nossas crianças estarem mais seguras. Que bom ter você por aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens de amigos, conhecidos e até estranhos querendo entender o que está acontecendo nas escolas. São pessoas com perguntas legítimas e eu resolvi responder a todos com essa conversa. Por que as escolas estão assim? Como começaram esses ataques absurdos? Como chegamos a esse caos de violência, tanto dentro das escolas, que são as próprias crianças agredindo cada vez mais e mais cedo umas às outras, e até professores, e de fora das escolas para dentro delas, de pessoas por vezes ex-alunos, que planejam e executam ataques covardes que já deixaram tantas vítimas. Eu vou citar muitos casos daqui para frente, nessa conversa. Mas você vai reparar que eu não vou citar os nomes dos agressores. Eu não vou dar detalhes pessoais deles, eu não vou mostrar foto deles. Isso porque, para alguns desses agressores, ver seus nomes, detalhes pessoais e fotos divulgadas é como receber um troféu. E isso também acaba gerando um forte estímulo para que outros adolescentes e pré-adolescentes cometam atos semelhantes. Por isso, por favor, não divulguem imagens ou nomes de agressores de ataques em escolas ou vídeos de ataques acontecendo. E quando alguém fizer isso com você, mandando para você, você remete para essa pessoa uma mensagem dizendo que isso faz mal, isso aumenta a chance de novos ataques acontecerem, isso contamina a mente de adolescentes, pré-adolescentes, jovenzinhos, para desejarem fazer maluquices também. O primeiro ataque a uma escola, que se tem notícia, aconteceu em 1764, nos Estados Unidos, 12 anos antes da independência dos Estados Unidos. Um grupo de guerreiros indígenas invadiu uma escola maternal de colonos e matou 10 crianças e 2 professores no estado da Pensilvânia. Era como um ato de guerra, mas isso cessou por séculos. Tanto aqui quanto ao redor do mundo, houve atos de violência envolvendo pessoas que trabalhavam em escolas ou eram alunos, mas nada que pudesse nos chamar de ataques à escola. 210 anos depois daquele ataque de guerreiros indígenas, na década de 70, os Estados Unidos viveram 3 ataques. Foi em 30 de dezembro de 1974, e em 18 de maio e 15 de outubro de 78. Na década seguinte, foram 5 ataques. E nos anos 90, foram 28 ataques. No final da década de 90 e início dos anos 2000, começamos a ver uma sucessão de ataques no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu vou citar alguns dos casos só para você ter uma noção. Março de 96, na Escócia, em Dunblane, um homem invadiu uma escola e em 3 minutos matou 16 crianças entre 5 e 6 anos, além de uma professora, e em seguida se matou. Março de 99, na Alemanha, em Giverny, um aluno de 17 anos mata 3 professores e 9 colegas. Também em 99, só que abril, nos Estados Unidos, em Columbine, em Denver, 2 estudantes mataram 12 outros alunos, um professor em seguida se mataram. Em 2002, na Alemanha, em Erfurt, um aluno expulso matou 14 professores, 2 estudantes, um policial e tirou a própria vida. Setembro de 2004, na Rússia, em Beslan, terroristas chechenos fizeram mais de 1.000 reféns em uma escola. O resultado foi 380 mortos, sendo 156 crianças. 16 de abril de 2007, em Virgínia, aconteceu o mais sangrento de todos os ataques a uma instituição de ensino nos Estados Unidos. Dessa vez foi um estudante que assassinou outros 28 colegas, 5 professores, feriu outros 15 e em seguida cometeu suicídio na Universidade Virginia Tech. 2008, na Finlândia, em Karajoki, em setembro, um aluno entra na escola, mata 9 colegas, um professor e depois tira a própria vida. A polícia chegou a desconfiar de algo, chegou a interrogar aquele aluno dias antes, mas não pôde evitar a tragédia. Há muitos mais casos e casos recentes, vou citar só 3 desses recentes. 30 de outubro de 2021, em Michigan, Oxford, um adolescente de 15 anos matou 4 estudantes, feriu outros 6 e um professor na escola de ensino médio local. 24 de maio de 2022, um rapaz de 18 anos matou 19 crianças e 2 professores
em Uvalde, no Texas, até ser abatido pelas forças de segurança do estado. 27 de março de 2023, em Nashville, Tennessee, uma mulher de 28 anos invadiu uma escola de ensino fundamental religiosa e matou 3 crianças e 3 adultos antes de ser abatida pela polícia. Incluindo os casos desse ano de 2023, casos tanto nos Estados Unidos, na Finlândia e em pelo menos 41 países, já somamos milhares de ataques às escolas. De uma forma estranha, alguns veículos de imprensa aqui do Brasil passam a falsa impressão de que o nosso país passou ileso por muitos anos e que a coisa que está acontecendo agora é recente. Não, essa é informação falsa. Aqui no Brasil, em 28 de outubro de 2002, em Salvador, Bahia, um estudante de 17 anos entrou numa sala de aula na sua escola e matou 2 alunas, nesse caso alegando que elas o perseguiam. Em Itaiúva, São Paulo, em janeiro de 2003, um estudante de 18 anos disparou 15 vezes contra os cerca de 50 alunos que estavam no pátio e usou a última bala na própria cabeça. Na ocasião, a única vítima fatal foi o próprio rapaz. Em abril de 2011, em Realengo, no Rio de Janeiro, um ex-aluno de 23 anos deixou 12 crianças mortas antes de ser atingido pela polícia e em seguida tirar a própria vida. Em setembro do mesmo ano, 2011, no município de São Caetano do Sul, um aluno de 10 anos, na então melhor escola municipal do estado de São Paulo, disparou contra a professora, que sobreviveu, e depois contra a própria cabeça. Em abril de 2012, em Santa Rita, Pernambuco, 2 jovens invadiram o pátio da escola e dispararam por 6 vezes, atingindo um menino e 2 meninas. Graças a Deus não houve vítimas fatais. Em outubro de 2017, em Goiânia, Goiás, um adolescente de 14 anos matou 2 colegas e feriu outros 4 em sua sala de aula, sendo que uma das vítimas ficou paraplégica. Segundo a polícia, o rapaz sofrera bullying e o crime foi premeditado. 28 de setembro de 2018, em Medianeira, Paraná, 2 estudantes de 15 anos, tidos como excelentes alunos, vão à escola munidos de bombas, facas, armas, uma lista de 5 nomes. Conseguiram atingir 2 colegas antes de serem apreendidos. Não houve vítimas fatais. A polícia divulgou que eles vinham sofrendo bullying. Em março de 2019, em Suzano, São Paulo, um homem de 25 anos e um rapaz de 17, ambos ex-alunos, entraram na escola logo após matarem o proprietário de uma loja local, portando faca, besta, revólver, arco e flecha, machado, explosivos caseiros. Mataram 5 alunos, 2 funcionárias e eles mesmos, e deixaram 11 feridos. Um terceiro adolescente também foi detido como mentor do ataque. Em 7 de novembro de 2019, em Caraí, Minas Gerais, um aluno de 17 anos invadiu a sala de aula e disparou, ferindo 2 estudantes, sem vítimas fatais. 21 de agosto de 2019, em Charqueadas, Rio Grande do Sul, um ex-aluno de 17 anos tentou pôr fogo à escola e atacou com golpes de machadinha 6 alunos e uma professora. O ataque foi por consequência de bullying sofrido. 4 de maio de 2011, em Saudades, Santa Catarina, um jovem de 18 anos portando um facão matou 3 crianças e 2 professoras e outras 3 crianças e uma funcionária ficaram feridas. Setembro de 2022, em Barreiras, Bahia, um estudante entrou em sua escola, atirou contra 2 alunos, um dos alvos, uma aluna cadeirante, não resistiu ao ferimento. O aluno foi contido pela polícia com um tiro, mas sobreviveu. Ainda em setembro de 2022, no Morro do Chapéu, na Bahia, um adolescente de 13 anos atirou fogo em sua escola e feriu com uma faca a coordenadora. Em março de 2022, na Zona Leste de São Paulo, um aluno de 12 anos golpeou com uma faca 10 vezes uma colega e feriu também um outro colega que tentou proteger. Não houve vítimas fatais, o agressor disse à polícia que sofria bullying. Em maio de 2022, em Sobral, Ceará, um aluno de 15 anos atirou em 3 colegas. Em depoimento, ele confessou que premeditou o ato após ser vítima de bullying. Uma das 3 vítimas não resistiu ao ferimento. Em novembro de 2022, em Aracruz, Espírito Santo, 2 escolas foram alvos de um ataque planejado por 2 anos por um rapaz de 16 anos, no ano que executou. O ex-aluno de uma das escolas. Ele matou 3 professoras de sua ex-escola e uma aluna da outra escola e deixou 12 pessoas feridas. Em dezembro de 2022, um jovem de 22 anos invadiu uma escola em Pauçu, São Paulo, esfaqueou 2 professoras e fez outra refém motivado por uma vingança contra a diretora, por acontecimentos que foram da época que o agressor tinha 12 anos de idade. Em fevereiro de 2023, em Montemor, São Paulo, um adolescente de 17 anos é apreendido por arremessar uma bomba caseira pela janela de uma escola. A bomba chegou a explodir, mas ninguém ficou ferido. Em março de 2023, na zona oeste de São Paulo, um aluno de 13 anos atacou a facadas 4 professoras, sendo que uma, de 71 anos, veio a falecer, e também um aluno que tentou salvar uma das professoras
foi ferido. Ele foi desarmado por professores e levado para a delegacia. Pais relatam para repórteres, durante o período que estavam noticiando sobre o assunto, que agressões físicas entre alunos eram constantes naquela escola. Agora, dia 5 de abril de 2023, em Blumenau, Santa Catarina, um jovem de 25 anos invadiu uma escola infantil, Cantinho do Bom Pastor, com um machado e matou ao menos 4 crianças. Segunda, dia 10 de abril de 2023, em Manaus, Amazonas, um adolescente feriu a facadas 2 outros alunos e uma professora. Terça-feira, dia 11 de abril de 2023, em Goiânia, Goiás, um adolescente de 13 anos esfaqueou 2 alunos e foi contido por um funcionário da escola. Já temos pelo menos 24 ataques em escolas nos últimos 22 anos. Segundo o levantamento da Unicamp, que não contava com esses dessa semana, que eu acabei de citar. Agora, que já ficou claro que não estamos diante de casos isolados, mas sim diante de um problema sistêmico e mundial, vamos responder a mais uma pergunta comum que eu tenho recebido. O que tem causado todos esses ataques? A maior parte das vezes em que se consegue informações dos agressores, já que em muitos casos eles tiram a própria vida, o que se descobriu é que a maior parte deles diz que fez o que fez com um ato de vingança, de revanche, contra anos de intimidação, humilhação, perseguição, isolamento, difamação, calúnia, assédio, abuso, chantagem e outros tipos de violência que aconteceram sistematicamente contra eles, por parte de colegas e às vezes por parte de adultos da escola. Ou seja, por diversos fatores, desde a década de 60, e aí eu precisaria de um outro vídeo só para contar esse processo, a escola foi se tornando gradativamente um ambiente gestador ou facilitador da proliferação de agressões entre os alunos. É muito difícil encontrar uma escola, hoje, onde não haja algum aluno sendo intimidado, humilhado, perseguido, isolado, difamado, caluniado, assediado, abusado, chantageado ou sofrendo algum outro tipo de violência semelhante de forma sistemática por parte dos colegas. Esse ambiente inseguro, onde quem quer causar sofrimento encontra espaço e liberdade de ação, agora está sendo alvo de ataques, em sua maioria de vingança. Eu sei que vão me perguntar, o que veio mudando nas escolas da década de 60 para cá? Foram muitas mudanças, mas eu vou citar apenas 2 das que considero as mais impactantes. A primeira, as famílias e suas crianças foram perdendo cada vez mais espaço para representarem e vivenciarem suas convicções e crenças na escola. E uma segunda coisa, com o passar das décadas, cada vez mais as equipes das escolas foram perdendo o controle da decisão do que seria ou não ensinado nelas. Cada vez mais essas decisões foram se tornando centralizadas nas mãos de poucos e imposta a todos. E a escola foi se vendo obrigada a ensinar, em proporções cada vez maiores, o que não tinha identificação com a cultura das famílias, com os valores, com a fé, com as crenças daquelas famílias, daquelas crianças. E as crianças passaram a ser equipadas apenas para o trabalho, com ideias conflituosas com a cultura das famílias. Em poucos anos da implementação da nova forma de viver das escolas, a violência entre os alunos começou a crescer. Como esse processo de mudança na vivência das escolas estava acontecendo em diversos países, esse crescimento da violência começou a se alastrar. Segundo Dan Alves, um dos maiores pesquisadores, se não o maior, sobre a violência na escola, um dos resultados da violência na escola é o aumento do suicídio. Entre os anos 50 e 90, a taxa de suicídio juvenil triplicou nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, seguiu-se um crescimento de 60%. Hoje, o suicídio juvenil é a segunda ou a terceira causa-mortes principal em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em vários países da Europa. Para cada juvenil que se suicida, há 400 outros que relatam tentativa de suicídio e 30 são hospitalizados por tentativa de suicídio. E ainda, segundo Dan Alves, um outro resultado da violência nas escolas são vinganças praticadas em ataques violentos. Quando você ouvir alguém dizendo que a razão desses ataques que estão acontecendo agora é qualquer outra coisa, lembre-se dessa nossa conversa. Já que chegamos até aqui, vamos para a última pergunta. O que podemos fazer para nossas crianças estarem mais seguras? Primeiro, não divulgue fotos e nomes de estudantes que atacaram escolas. Não repasse fotos ou vídeos de ataques, nem os que já aconteceram no passado, nem os atuais. Isso estimula novos ataques. Eu sei que a televisão faz isso. Eu sei que alguns órgãos de notícia fizeram isso. Mas
fizeram errado. Isso é um conhecimento antigo, isso não é uma novidade. Especialmente para adolescentes e jovenzinhos, eles são, a gente chama isso de contaminação. A mesma coisa que acontece, existe uma similaridade no que acontece com casos de suicídio e casos de ataque às escolas. As mentes mais jovens, elas são contaminadas pelas experiências que aconteceram, principalmente quando eles têm acesso aos dados pessoais, a pessoa e o acontecimento. 2. Converse com a sua criança todos os dias. E caso sua criança manifeste que presenciou alguma violência ou ameaça, cheque os fatos e encaminhe para as autoridades dentro e fora da escola. 3. Você viu postagens de pessoas afirmando ameaças à escola ou a colegas na escola? Faça um print, envie para as autoridades dentro e fora da escola. 4. Ajude sua família a fazer parte da solução e não do problema. Estude sobre a violência na escola. Aqui no meu canal, no YouTube, se você não está no YouTube, lá no YouTube, há 2 playlists inteiras e é de graça, só sobre o assunto. Eu estou para lançar um livro, que é um verdadeiro guia. Um guia para as famílias lidarem com a violência na escola. Fique atento para garantir o seu. Uma das coisas que você pode aprender com o livro é como verificar se seu filho está sofrendo violência, sendo agente de violência ou presenciando violência regularmente. E o que fazer? 5. Ensine seu filho a se defender. Há vários caminhos para isso. Você pode escolher uma luta, ou você pode colocar seu filho ou filha numa atividade que aumente sua força, mas principalmente o instrua com informações adequadas de como agir caso alguém perca o controle no ambiente como a escola. A Polícia Militar do Paraná, junto com o BOP do Paraná e o Batalhão de Patrulhamento Escolar Comunitário, divulgaram um documento chamado Medidas contra Agressor Ativo. E você vai ver a imagem desse documento aqui. Pode ser muito útil para esse tipo de situação, de instrução ao seu filho. Eu falei isso no vídeo anterior, mas isso é muito sério. São 3 comandos: fugir, esconder e lutar. Fugir é correr do ambiente, é ter um plano de fuga, é fazer isso rapidamente. Nesse momento, é não se preocupar com bens pessoais e não tentar mover feridos. Se possível, ajude outros a fugir. Esconder-se é o comando para se manter fora da visão do agressor. Tranque as portas ou bloqueie as portas com objetos. Fique atento para mover-se e fugir. Mantenha o celular no silencioso sem vibrar. Mantenha silêncio total. E, por fim, lutar é apenas se houver contato iminente e como último recurso para a sobrevivência. Para isso, tenha uma atitude agressiva contra o agressor. Busque incapacitar o agressor. Busque qualquer objeto que possa incapacitar o agressor. Grite por socorro. E em todo o período que você tiver numa situação dessa, ligue 190. Postei essa imagem na minha página no Instagram, caso você queira compartilhar com outros. 6. Se levante contra projetos que façam as crianças e famílias perderem ainda mais espaço para se expressarem nas suas convicções, crenças, no ambiente em que estudam. Por exemplo, num país como o nosso, onde mais de 90% da população acredita em Deus, há autoridades que se prestam a tentar proibir no ambiente escolar expressões muito típicas da nossa cultura, tais como Deus te abençoe, eu fico com Deus. 7. Ajude a escola. Peça aos administradores ou donos que reforcem a segurança. Peça que eles divulguem os canais da escola que estão prontos para receber, ou criem canais que fiquem prontos para receber informações sobre ameaças ou violência. Vamos assumir a responsabilidade. Não espere que outros entrem em ação. Somos nós os maiores interessados que as nossas crianças estejam seguras. Até o próximo vídeo.